Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 15 de fevereiro de 2026, estamos iniciando mais um culto. Vamos orar? Deus e Pai, coloca a mim, a Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Pedimos, Senhor, que o Senhor leve nossos pensamentos cativo e obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar, também para que a gente possa absorver o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que desce dos altos céus, faça cair por terra toda e qualquer tentativa de interferência das trevas e dos homens, de tentar impedir ou atrapalhar a realização deste culto, a transmissão deste culto e deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos estar agora tirando um momento de oração. Você pode, em pensamento, colocar tua petição na presença do Senhor. Ele contempla. Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca a oração que está sendo formulada por essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Coloca, Senhor, os pedidos de oração que está aqui na minha mão direita. Os pedidos de oração também que está aqui, ó Deus, nessa caixa que ainda não foi respondido. Peço, Senhor, contempla e haja segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje é sobre a política, a religião e o espiritual. As pessoas têm uma versão à política, falam assim, mas o que tem a ver a política com o cristão? Tudo. Não só com o cristão, como com todo mundo. A política, o significado da política é a arte do relacionar. Existe a política governamental, a política partidária, que é a política, quando a gente fala em política, a gente imediatamente pensa nisso. Qual é a política que o governo federal, estadual, municipal está adotando? A política partidária. Qual que é a política de um partido, de outro partido? Mas também tem a política do trabalho. Você está no local trabalhando assim, qual que é a política daquele trabalho? Qual que é o relacionamento? Qual que é a base? Qual que é a política também familiar? Cada família é diferente da outra. Cada família tem sua peculiaridade, a sua política. E eu acho interessante que Jesus falou que ele veio não trazer paz, mas trazer espada, trazer guerra. Dividir pais contra filhos, nora contra sogra. O que ele queria dizer? Ele iria dar um racha na política espiritual. Aqueles que aceitassem Jesus como Senhor e Salvador ia defender uma bandeira, diferente daqueles que não aceitavam. Quando existe uma política partidária na família, uns aceitam um partido, outros aceitam outro partido, há um racha, mas em comum acordo existe alguma coisa ali. Mesmo que um filho tenha uma diferença, uma discordância religiosa ou espiritual, ou político partidário do pai, ou um irmão do outro irmão, sempre vai ter algo em comum. Essa coisa em comum ali que vai estar norteando a política familiar. Agora, com relação à religião,
a religião também tem sua política. Você vai analisar para você ver se em qualquer lugar existe uma situação, uma política de relacionamento entre pastores. Tem pastor perseguindo outro pastor. Entre pastor e ovelha, tem pastor perseguindo ovelha, tem ovelhas perseguindo pastor. E políticas entre as próprias ovelhas. Uma ovelha persegue outra ovelha persegue outra ovelha. Isso é muito comum. Isso é comum que faz parte do relacionar. Agora, como que nós vamos ver aqui essa questão da política partidária, a política religiosa e a política espiritual? Partidário ou governamental na Bíblia. Eu poderia citar a política, a religião e o espiritual na vida de Isaías. Só para dar um exemplo. Estudiosos dizem que Isaías, ele escreveu no livro capítulo 1 ao capítulo 6, até o dia da morte do rei Uzias. E dizem que ele foi conselheiro de vários reis. Mas no caso de rei Uzias, ele tinha uma proteção. E por rei Uzias ter morrido, ele sentiu um abalo, não apenas sentimental, mas de segurança. E esse abalo foi tão forte na vida de Isaías que ele teve um encontro com Deus. Quando ele teve um encontro com Deus, ele escreveu aquela mensagem, aquela célebre passagem ali de Isaías, capítulo 6, do encontro que ele teve com Deus, que ele viu os serafins e que o anjo chegou e tocou nos lábios dele. Ele teve um impacto tão forte que levou a ter uma experiência espiritual. Não quer dizer que ele não teve experiência espiritual antes, mas essa foi marcante. Quer dizer que Isaías era um religioso, que tinha uma política religiosa, tinha uma cobertura e uma proteção de um rei, e com a morte desse rei, ele sentiu o abalo. A política norteava Isaías. A partir do capítulo 6 de Isaías para frente, Isaías começou a pregar, a entregar a profecia e a escrever mais na ótica de Deus do que na ótica dos homens. Poderíamos também citar também, 100 anos depois, Jeremias. E Isaías tem uma coisa, todas as mensagens de Isaías, muitas delas, falavam sobre política. Não apenas da política interna, como da política externa. Israel perante os países vizinhos. Sempre tem ali em Isaías essa antro de política no livro de Isaías. Poderia citar também Jeremias. Jeremias viveu profeticamente um contexto em que o Império Babilônico estava dominando. Existia um grupo político em Israel que queria buscar apoio do Império Egípcio. E o Egito já tinha sofrido dano muito forte espiritual, não tinha potência, e Israel estava buscando a potência do Egito. E existiam os políticos partidários que era neutro, que queria independência. E Deus queria que Israel entrasse debaixo do cabeço de Nabucodonosor. E ele usou Jeremias para levar essa mensagem. Muitos políticos na época considerou Jeremias como um traidor da pátria, por estar convencendo o povo a se render a Nabucodonosor. Não resistir e muito menos buscar apoio do Egito. Política o tempo todo. E você vai ver também o livro de Jeremias também, ele lidando politicamente o tempo todo e religiosamente. O povo religioso tentava silenciar Jeremias. E o povo político da mesma forma. Jesus, desde o nascimento de Jesus, durante a vida toda dele, a morte dele e os seguidores de Jesus, a igreja primitiva, foi perseguido pelos políticos e pelos religiosos. Tanto
como os religiosos tentaram silenciar Jesus. E foram eles que levaram Jesus até o Calvário. Os políticos e os religiosos. A política, ela sempre fez parte da Bíblia. Aí vem a pessoa que fala assim, olha, eu não acredito que a política deve fazer parte da vida do cristão. Mas eu vou trazer para vocês uma observação muito grande da política na Bíblia, na transição do reinado de Davi com Salomão. Olha para vocês poderem perceber como que mostra nitidamente essa questão. Davi e Salomão, a política e a religião e o espiritual. Olha para vocês verem aqui como que fala bem claro aqui em 2 Samuel. O interessante é que Davi tinha cometido um pecado terrível. 2. Adulterando-se com Batseba e mandando matar o marido de Batseba. Na lei política, o rei tinha direito sobre todos os sujos, tanto as mulheres como o sujo. Ele podia mandar matar, podia mandar fazer o que ele quiser, mas aos olhos de Deus não. Quando Israel resolveu ter o domínio de reis sobre eles, Deus mandou falar, olha, quando vocês tiverem reis sobre vocês, as suas esposas, a sua mãe, a sua família, os seus filhos estarão sujeitos ao rei. Ele tem um domínio. Mas para com Deus, a coisa não muda. Então esse pecado, ele era um pecado imperdoável no espiritual. Mas, no entanto, Deus perdoa Davi. E para mostrar que Deus perdoava Davi, ele manifestou esse perdão de Davi na política, levantando algo interessante. Davi teve vários filhos com várias mulheres. Mas, olha só para vocês verem aqui, quem que Deus escolheu? Salomão. 2 Samuel 12, dos versículos 23 ao 25. 2 Samuel 12, 23 ao 25. Logo depois que foi confrontado o pecado de Davi, a criança, fruto daquele pecado, morreu. Olha o que aconteceu. 23. Porém agora que é morto, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-lo voltar? Eu irei a ele, porém ele não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Olha para vocês poderem ver. Logo depois daquele ato pecaminoso terrível que Deus perdoou Davi, ele teve relação com quem? Com a própria Batseba, que é aquela do caso. E qual foi o primeiro filho dos dois? Salomão. E esse Salomão se tornaria rei, segundo Samuel. Foi? Segundo filho, porque morreu o primeiro. Esse primeiro filho que veio logo depois do pecado, iria ser justamente o sucessor. Mas vem cá, eles tinham outros filhos. O primogênito não era Salomão, mas para Deus mostrar como que ele, o espiritual, entra e permeia o político, a classe política, a vida política de um país. Se não bastasse só isso, olha para vocês verem aqui como que a misericórdia de Deus era muito grande. 1 Crônicas
1 Crônicas, capítulo 3. 1 Crônicas, capítulo 3, vai falar dos filhos que Davi teve com Batseba. Dizem aqui, essa mesma Batseba que é o foco do pecado. 3, versículo 5. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Zobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amial. Depois daquela criança que nasceu prematura, Davi teve com Batseba mais 4 filhos. 4. Mas o interessante é que esse Natã não é o profeta Natã que confrontou Davi. Natã, que é filho de Davi. Esse Natã, da descendência desse Natã, veio Maria, mãe de Jesus. Da descendência de Salomão, veio José, padrasto de Jesus. A pessoa fala assim, gente, o pecado ele é abominável e Deus não perdoa nunca, para Deus mostrar que ele perdoa o pecado. Ele colocou na genealogia de Jesus a figura de Batseba. Aqui, tanto a vida espiritual como a vida religiosa estavam intrínseco aqui. A prima de Maria, Isabel, era casada com um sacerdote. E não podia de maneira nenhuma sacerdote casar com outra pessoa, a não ser da linhagem sacerdotal. Mostra a linguagem intrínseca do religioso, do rei e do espiritual. Mas você fala o seguinte comigo assim, mas Davi podia ter escolhido Salomão para poder ser o sucessor e não ter sido Deus. Por um capricho, por ele ter amado Batseba, ter escolhido e ter negado os outros. Mas não. Olha para vocês verem aqui, em 1 Crônicas, capítulo 22. Puxa só um pouquinho para frente. 1 Crônicas, capítulo 22, deixa bem claro quando Davi fala para Salomão. Davi para Salomão fala o seguinte assim, capítulo 22, versículo 9. Quando Deus falou para ele, para Davi, eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Esse edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Aí a pessoa fala assim, mas Davi podia muito bem ter colocado o nome de Salomão nessa criança, porque foi profetizado que o menino seria chamado de Salomão. Mas antes mesmo do nome, fala aqui, ó, este será sereno, porque lhe darei descanso. Fala uma qualidade dessa criança que não existia nas outras crianças, filhos de Davi. Se Absalão fosse sereno, se Adonias fosse sereno, se Amon fosse sereno, mas não. Essa qualidade, serenidade estava sobre Salomão. Então mostra como que a intervenção espiritual, ela envolveu aqui a vida política de um país. E o interessante que foi passado dentro de uma mesma visão política. Foi passado de um filho
de um pai para o filho. E foi tanto passado de uma maneira muito peculiar a visão política, é que Davi preparou todo o material para poder construir o templo. Davi orientou Salomão as diretrizes políticas que tinha que tomar. Salomão seguiu, entre aspas, as diretrizes do pai, as diretrizes políticas. E houve algo interessante aqui, que Davi teve alguma resistência política. E você vai ver bem claro, mesmo com Deus dando para toda a nação, sabia que Salomão seria substituto, não estava escondido de ninguém. Absalão, ele tentou atrapalhar. A política, mais uma vez, sendo vista aqui, dentro da Bíblia. Absalão tenta tomar o trono. Segundo Samuel, capítulo 15. Vamos voltar um pouquinho. Segundo Samuel, capítulo 15. E você vai ver uma artimanha política aqui, que você vê nos políticos atuais. Existe um ditado que fala que o diabo prometeu muitas coisas para uma pessoa, a pessoa escolheu ir para o inferno. Quando chegou no inferno, estava tudo contrário. Aí o diabo falou assim, nossa, esqueci que eu estava em época de política. E você vai ver isso acontecendo aqui, com Absalão. Artimanha política partidária. Aqui você já vê a política partidária acontecendo. Um partido de oposição a Davi. Você vai ver aqui. 15 do versículo 1 ao versículo 5. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corriam diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava. Absalão assim lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Você conhece essa situação? Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Olha para você ver algo terrível. Ele não permitia que as pessoas chegassem até o rei. Ele interrompia antes e dava uma de bonzinho. Ele tentava se inclinar à altura do povo e até mesmo beijava o povo. Fazendo isso, ele começou a mostrar uma face que não era dele, porque a Bíblia falava bem claro que o homem que fosse reinar no lugar seria alguém manso. E Absalão não era manso. Ele se fingia ser manso. Ele se fingia ser alguém que ele não era. Você já viu na política isso? A pessoa passar por algo, até mesmo muda a roupagem religiosa, muda conceitos sociais para não entrar em demanda com seus eleitores. Aqui,
E Absalão, de repente, ele consegue esse êxodo. E ele faz um racha e toma o trono de Davi. Mas isso não durou muito. Houve uma guerra imediatamente. Foi uma questão de dias. E o comandante do exército de Israel, chamado Joabe, contrariando a ordem do rei, mata Absalão. O rei ficou muito chateado. Por quê? Porque na política tem disso. Não vou entrar em demanda aqui, você vai ver mais detalhadamente. O rei pediu na hora da guerra, falou: gente, olha, faça o seguinte, eu te peço encarecidamente, poupa o meu filho Absalão. Mas não existe lealdade na política. Não existe a fidelidade na política. E aqui, o que ele fez? Ele matou o filho de Davi. Entristeceu o coração de Davi a tal ponto que Davi não pôde ver esse comandante mais com os mesmos olhos. E esse comandante era parente dele. Mas ele não pôde ver com os mesmos olhos esse Joabe. Mas o interessante aqui é que não é apenas Absalão que tentou. Mais na frente, quando Davi já estava idoso, mandaram arrumar uma mulher para poder dormir com Davi, para poder ficar aquecer o corpo dele, porque nada aquecia o corpo dele, tanto que ele estava prestes a morrer. Um outro filho de Davi tenta usurpar o trono. Adonias. 1 Reis. Aí você fala o seguinte, assim, não existe política, existe. O tempo todo. 1 Reis, capítulo 1, versículos 15 a 18. Não, 5 a 8, perdão. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte assim: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carro e cavaleiros, e 50 homens que corriam diante dele. Jamais seu pai o contrariara, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão. Quer dizer, o segundo que tinha direito por nascimento seria ele. Entendia-se ele com Joabe, o comandante, filho de Jerua, e com Abiatar, o sacerdote, a religião entrando nele, que, seguindo, o ajudaram. Porém, Zadok, o sacerdote, a religião entrando aí, e Banaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha não apoiaram Adonias. Amolou Adonias ovelhas e boi e animais cevados, junto à entrada de Zoelete, que está perto da fonte do Roja, e convidou todos os seus irmãos, os filhos de rei, e todos os homens de Judá, servos do rei,
porém a Natã, profeta, a Benaía, os valentes e a Salomão, seu irmão, não convidou. Ele foi bem político, ele foi bem criterioso. Aquelas pessoas que partidariamente eram aliados a Davi, que não iria trair Davi jamais, que eram fiéis a Davi, ele isolou. Salomão, que era o sucessor, que todo o povo sabia que era o sucessor natural, ele isolou. Mas ele se aliou a alguém poderoso, que foi a esse Joabe, comandante do exército. Esse Joabe tinha feito duas coisas terríveis. Ele tinha, assim que Joabe matou Absalão, filho de Davi, Absalão ficou tão chateado, Davi ficou tão chateado, que substituiu o comandante geral. Tirou Absalão do comando e colocou ele. O que Absalão fez? Matou aquele comandante e ficou no lugar. Depois Davi teve paz numa outra ocasião. Antes, Davi tinha tido paz numa guerra ali que estava tendo com os descendentes de Esaú. E veio o comandante em tempo de paz para conversar com ele. Joabe, o que fez? Matou esse homem. Davi já estava chateado com Joabe porque tinha matado esse comandante em tempo de paz. Davi ficou muito chateado porque Joabe tinha matado Absalão. Davi ficou chateado porque Joabe tinha matado um outro comandante que Davi tinha colocado no lugar. Mas aqui foi pior. Esse Joabe se virou contra Davi para apoiar quem? Adonias. Na época lá de Absalão, Joabe esteve do lado de quem? De Davi. Mas nesse momento, Joabe se apoderou-se de Adonias para ir contra quem? O reinado de Salomão. Não é política. O comandante geral do exército se rebelindo contra Davi, porque Davi tinha destituído ele antes. Não é política. Mas o interessante na política aqui é que logo quando aconteceu isso, foi desbaratinado. Foi desbaratinado e colocaram o quê? Salomão como rei. Você olha aqui depois, você vai ver direitinho. Mas na hora que colocou Salomão como rei, aconteceu algo delicado. Adonias não se convenceu. Aí na política acontece alguma coisa aqui que Batseba, ela se coloca na posição de muitas pessoas hoje em dia. Olha para você ver aqui. Adonias, capítulo 1, versículo 15 a 18. Ele vai até Batseba, mãe de Salomão. Ela é mãe de Salomão, ele vai procurar ela, porque ele sabia que a coisa ficou delicada para ele. Adonias, versículo 11, vamos começar no 11. Não, não é 11 não. Eu falei qual? 15. Apresentou-se, pois... Oi. Primeiro Reis... Não é Primeiro Reis, não. Aqui é Segundo Reis. É Primeiro Reis, capítulo 2, não capítulo 1. É capítulo 2, deixa eu consertar aqui. Primeiro Reis, capítulo 2, acontece algo interessante que acontece na política hoje em dia. Olha o que aconteceu na vida de Batseba.
capítulo 2, vamos no 13, 2:13. Então, veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho a dizer-lhe. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque o Senhor, ele o recebeu. Do Senhor ele recebeu. Deixa bem claro que ele sabia que foi Deus. Olha, naturalmente era para ser meu, todo mundo estava esperando. Mas porque do Senhor ele recebeu. Ele se mostrou ali para o seguinte, assim, olha, eu reconheço que era para ser meu, mas agora eu reconheço que Deus queria que fosse dele. Artimanha política. E Batseba não percebeu isso. Olha o que ele fala no 16. Agora, um só pedido te faço. Não me rejeites. Ela diz, fala. Ele diz, peço-te que fale ao rei Salomão, pois não tu o recusará, que me dê por mulher a Abisaque, sulamita. Respondeu Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela, só um pedido, pequeno pedido te faço, não me rejeite. E o rei lhe disse, peça, minha mãe, porque tu não rejeitarei. Disse ela, dá-se a Abisaque, a sulamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, por que pede a Abisaque, a sulamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior, quer dizer, meu irmão mais velho. Para ele, digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Jererua. Já incluiu aqui outras pessoas. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaía, filho de Joabe, o qual arremeteu contra ele, de sorte que o matou. Você fala assim, mas que coisa esquisita aqui. O homem foi em paz até Batseba. Ele se mostrou que tinha aceitado a direção de Deus em colocar Salomão no trono, sucedendo. Por que então que Salomão teve essa ira gigantesca? Você lembra que Abisalom, enganando sutilmente as pessoas, beijando, falando que era solidária à causa de cada um deles, uma atitude muito política para poder assumir, Adonias aqui também usou de uma atitude política.
Só que aquela atitude política de Absalom, muitas pessoas hoje em dia conseguem detectar. As pessoas conseguem ver os políticos bajulando. As pessoas conseguem ver os políticos vestindo uma roupagem diferente. E as pessoas conseguem se armar e não cair na lábia dos políticos. Mas essa artimanha política de Adonias contra Batseba é difícil de perceber. E muitas pessoas hoje em dia caem na lábia dos políticos, achando que são intelectuais, achando que são entendedores, achando que percebem o cenário político e entram na trama política, como Batseba entrou. Aquele político que de frente faz igual aconteceu com Absalom, esse político está na cara. É só capa. Mas o que Adonias fez aqui foi algo muito sutil. Foi muito sutil e muito sábio, muito mais do que Absalom. Ele pediu para Batseba ir até o filho, até Salomão, o rei, e dar para ele essa mulher. E Batseba não viu nada demais. Só que tem um detalhe. Essa mulher era concubina de Davi. Era concubina de Davi. E é notório que o rei que sucede, ele pega e tem as mulheres e as concubinas do rei que ficou para trás. Absalom, para poder afrontar Davi, ele dormiu, ele deitou e fez sexo com as mulheres, com as concubinas de Davi, em praça pública. Para o quê? Para afrontar Davi. Adonias aqui, sutilmente, secretamente, induziu Batseba a pedir que Salomão desse essa mulher para ele. Por quê? Porque socialmente falando, ele ia continuar as tramas por trás para poder tomar o reino. Quando Absalom viu essa artimanha diabólica do irmão, ele pensou o seguinte assim: eu estou alimentando uma cobra. O meu pai alimentou uma cobra, que foi Absalom. Meu pai deixou Absalom fazer o que queria, mas eu não vou ser igual ao meu pai. Eu vou matar a cobra agora de uma vez por todas. Se Adonias ficasse quietinho no canto dele, Absalom ficava tranquilo. Salomão ficava tranquilo. Mas essa artimanha secreta de Adonias, essa artimanha política de Adonias, ativou politicamente Salomão. E Salomão se viu na obrigação de eliminar o mal pela raiz. Foi lá e mandou matar o próprio irmão. E o interessante aqui, que Davi tinha dado algumas diretrizes, algumas ordens para Salomão. E uma delas ele pediu o seguinte assim: me vinga de Absalom, porque Absalom é mais forte que eu. Absalom não, Joabe. Joabe, como comandante do exército, ele se tornou, politicamente falando, e como força de exército, né, como soldado, mais forte que Davi. Davi tentou substituir Absalom, Joabe. Joabe matou aquele comandante que ele substituiu e pegou o lugar. Davi não se sentia em condições, ele não tinha força política para poder se vingar do que Joabe fez, de matar Absalom e de matar aqueles dois comandantes. O que Davi fez? Pediu Salomão: não esquece de Joabe. Olha o que é visão política. Você coloca uma pessoa na presidência, ou no governo estadual, ou na prefeitura, e existem coisas acontecendo por trás, existem negociatas por trás que você não sabe. E Davi falou para Salomão: não perdoa Joabe pelo que ele fez comigo. Aí o que acontece aqui? 1 Reis 2:31. Versículo 31.
Dá tempo de chegar até o... Dá tempo. Vamos no 28. Versículo 28. Matou o rei, né? O rei não, o Adonias. Aí fala aqui no 28. Chegou a notícia a Joabe, porque Joabe tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não desviasse seguindo Abisalom. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joabe, dizendo: vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim ele me respondeu. Disse o rei: faze como ele te disse. Arremete contra ele e o sepulta, quer dizer, mata ele no altar, para que tires de mim e da casa do meu pai a culpa do sangue de Joabe, sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe, na sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isso é Abiné, filho de Ner, um comandante, né? Comandante do exército de Israel, e é Amasa, filho de Jé, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a sua própria cabeça, sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e o seu reino dará o Senhor paz para todos sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arrematou contra ele e o matou, e o sepultou. Joiada. Benaia. E o sepultou em sua casa, no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, Zadok, por sacerdote. Olha só para vocês verem uma coisa. Não apenas vingou aqui pela morte do Abisalom, como da morte desses 2 comandantes. Mas isso não foi algo que aconteceu porque Salomão tinha essa intenção, não. Davi já tinha orientado. Davi já tinha pedido a Salomão: eu vou morrer, mas quando você se tornar rei, me vinga. E ele vingou. Outra vingança também que Deus fez cair também, está aqui. Simei, parente do rei Saul. Assim que Absalão tomou o trono, que Davi teve que sair de Jerusalém às pressas, Simei foi atrás dele amaldiçoando ele. Amaldiçoou ele o tempo todo. Quando Davi voltou e tomou o reino, Simei foi atrás de Davi e pediu perdão. Davi perdoou. Mas sabe o que Davi secretamente falou para Salomão? Eu perdoei Simei, mas eu te peço, não perdoa ele não. Retribua ele o mal que ele me fez. Simei amaldiçoou Davi. Davi, para estar assim numa boa com Deus, perdoou Simei. Mas ele deu uma ordem secretamente para Salomão: não perdoa Simei. Aí o que acontece aqui no versículo? Tudo é questão política. O que acontece aqui em 1 Reis, capítulo 2, versículo 36. Versículo 36, 37. 36 diz aqui assim: depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habite aí, e daí não saias,
nem para uma parte, nem para a outra. Porque há de ser que no dia em que saídes, passardes o ribeiro de Sidom, fique sabendo que serás morto. O teu sangue cairá, então, sobre a tua cabeça. Simei disse o rei, boa é a palavra, como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Quis, filho de Maacá, rei de Gade, e deram parte a Simei, dizendo, eis que teus servos estão em Gade. Então Simei se dispôs, abardou o seu jumento e foi a Gade ter com Quis, que busca as ovelhas, em busca dos seus escravos, e trouxe de Gade os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gade e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse, não te disse, fiz jurar pelo Senhor, que não protestei, dizendo, no dia em que saíres para a outra parte, fique sabendo que serás morto? E tu me disseste, boa essa palavra? Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei, bem sabes, aí agora revela para ele, ó, bem sabes todo o mal que o teu coração recolheu, que fizestes a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a tua cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o seu trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaía, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão. Ó, Davi morreu, Salomão assumiu. Tempos depois, a política de Davi, dominada sobre a política de Salomão, levou este homem a morrer. Incrível. Como que a política permeia. Aí você fala o seguinte, assim, mas como que você vai mostrar de uma maneira clara a presença política e religiosa? Está aqui, no versículo 26 a 27. Segundo Reis, a primeiro Reis, 26. Capítulo 1. É nessa versículo, nessa página mesmo. Capítulo 1. Primeiro Reis, capítulo 1, versículo 26. O versículo 26 diz aqui, e a Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anadote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Hã? Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 26. Eu falei primeiro Reis. Primeiro Reis. Capítulo 2. Então é capítulo 2. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anadote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levastes a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai. E porque te afligiste com todas as aflições do meu pai, expulsou, pois Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Deus tinha entregado uma profecia para Eli. Samuel era criança ainda. Samuel cresceu. Samuel se tornou líder. Samuel ungiu Saul como líder. Samuel ungiu Davi como líder. Vem Salomão, e Salomão conclui uma ordem que Deus, uma profecia que Deus entregou lá atrás, mostrando que, permeando a política e a religião, o espiritual.
mostra aqui bem claro que permeando a política espiritual e a religião, Deus levantou um sucessor, Salomão. Permeando essa política, Salomão mata exila esse sacerdote para deixar de ser rei para sempre, sacerdote para sempre. E colocou como sacerdote, que fala aqui no versículo 23, 35, quem? Zadok, no lugar dele. Houve uma mexida tanto na religião, como uma mexida também nas diretrizes políticas. Tudo acompanhado pelo quê? Pelo espiritual. Você fala comigo assim, mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer que muitas das vezes você não percebe, mas Deus, Ele atua até mesmo no meio religioso, no meio político. Religião é a tentativa do homem chegar até Deus. Todas aquelas normas, todas aquelas leis se entremeando religioso, está sempre passivo à política. A política em si está passiva à política, mas o espiritual é diferente. Ou o espiritual das trevas vai dominar a política, ou o espiritual de Deus vai dominar a política. Ou o espiritual das trevas vai dominar uma religião, ou o espiritual de Deus vai estar atuando naquela religião. Nós mostramos o lado religioso, mas eu te convido, não preocupa com o religioso, não preocupa com o político, entra no espiritual. Jeremias, independente de quem é que era mais interessante, ele não obedeceu a uma linha política, ele obedeceu a Deus o espiritual. Isaías, a Deus o espiritual. Se você quer ser bem sucedido, não parta nem para a linha política e nem pela linha religiosa, parte para a linha espiritual. E você vai se ver envolvido na linha política e na linha religiosa, mas guiado pelo espiritual. Para isso você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ora após mim dizendo, eu digo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, diz o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso coloco a mim tudo que eu tenho, tudo que eu amo aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Agora eu me dirijo a você, que desviou do caminho do Senhor. Talvez você foi ingênuo com aqueles homens que seguiram Absalom, olhando a aparência, e se desviou do propósito de Deus. Talvez você foi como Batseba, inocente, foi na lábia, como ela foi na lábia de Adonias, e você não conseguiu entender os pormenores, os entrelinhas, e revoltou e desviou do Senhor. Mas o interessante é que o Senhor está de braços abertos para te receber. Volta a ter comunhão com o Senhor. E Ele vai continuar te ensinando a caminhar esse mundo político, religioso, familiar, no trabalho, política partidária. Ele vai te ensinar você os átrios. Vai te ensinar para você as artimanhas do bom relacionamento. Volte. Ora após mim, dizendo, eu reconheço que contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei a circunstância, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço perdão
Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, como foi dito aqui, para essa arte política do bom relacionamento, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou pelos teus caminhos e tua presença e peço. Sim, Senhor, faça uma obra maravilhosa na vida deles. Que eles possam entender, Senhor, como que é o relacionar com o ser humano, mas acima de tudo, sendo guiado pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Domingo que vem estaremos de novo aqui, com a graça do Senhor, se assim o permitir. Vou estar entregando agora a bênção apostólica. Senhor Deus, Pai eterno, na autoridade que me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que eu, a Jandira, esse e essa que está assistindo ouvindo, tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.